paz do Senhor, povo de Deus, por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, terceiro trimestre de 2023. Estamos estudando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. Se você tem essa revista, guarde, que é uma relíquia. Como eu disse em outra aula, eu me arrependi por não ter pedido essa revista em capa dura para poder guardar certinho na prateleira, porque a capa da minha, ela fica toda amassada porque eu ando com ela na minha mochila. Faça você o mesmo. Parabéns para a editora Betel, para o pastor Antônio Paulo, por essa iniciativa de dar introdução a todos os profetas do Antigo Testamento, certinho. 12 lições e a lição número 1, uma perspectiva sobre profecia. Está de parabéns. E você que chegou aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é aluno aqui do nosso canal, não deixa de fazer o seu comentário, curtir, porque vai fazer esse canal crescer mais e mais. E você vai ser o grande, vamos dizer assim, a grande pessoa que vai impulsionar esse momento chegar. Lição de número 10, ou seja, 10, 11, 12, 13, 4 lições. Se tirar essa que estamos aplicando hoje, mais 3 lições, acabou o trimestre. Como eu já falei para você, já temos o novo trimestre, tá bom? Vai falar sobre a terceira carta de João, o ensino sobre discipulado. Então, fica aí atento. Essa lição será aplicada nas suas igrejas no dia 3 de setembro de 2023. Lição de número 10. Qual é o profeta? Sofonias. O fim está próximo, é o subtema. Se eu perguntar para você, e você perguntar em sua sala, o que nós conhecemos do profeta Sofonias? De bate pronto assim, o que você sabe de Sofonias? Na minha mente vem rapidinho assim, Sofonias, o dia do Senhor. Sofonias é conhecido como um profeta que vai proclamar que o dia do Senhor, ele virá e não tardará. O dia do Senhor vem com certeza, tá bom? Essa é a nossa lição de número 10, aplicada na sua igreja, mas você sabe que aqui no canal ela é aplicada por completo, certo? Vamos para a nossa lição, mas antes de ir, eu quero agradecer, deixar aqui a minha gratidão ao povo, aos pastores lá da igreja do Santa Maria Alta. Acabei de vir, ó. Estou aqui, povo do Santa Maria Alta que me acompanha. Eu tenho o nosso presbítero Adriano, a nossa irmã Poliana e tenho também o pastor Rogério e a sua esposa que me acompanham aqui do canal Bíblia para o Cotidiano, lá na igreja do Santa Maria Alta. Então, o meu abraço para vocês. Amei congregar com vocês hoje. Congregamos, falamos do grande amor de Deus, da graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e da comunhão do Espírito Santo. Foi um momento sensacional. Um abraço para todos vocês. Com o pastor Taylor, muito obrigado pela consideração e ter me recebido tão bem na nossa casa, que é a casa do Deus. Então, se você quer me convidar para ir ministrar lá na sua igreja, pode me convidar que eu vou. Com muito prazer, para dar glória misturado com aleluia. Santa Maria Alta, um grande abraço e espero em outra oportunidade voltar aí para falar da grande bondade, misericórdia e amor de Deus. Tá bom? Fica meu abraço aí registrado. Bora para a nossa lição. Livro de Sofonias, capítulo 3, verso 16, é o nosso texto áureo, que nos diz assim: Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueça as tuas mãos. Aqui, Sofonias está trazendo a menção para o povo de Israel. Mais uma vez, nunca é demais lembrar que essa profecia não é para a igreja, é para Israel, povo específico, que Israel estava assolada, Israel estava cativa, Israel estava sitiada, e o profeta diz assim, ó, Jerusalém, fica triste não, essa tristeza vai passar. Não fica preocupada porque Deus vai vir em socorro, tá? Ele diz bem claro, não enfraqueça as mãos de vocês. Continue firme que Deus virá no socorro. Porém, Israel passava por momentos difíceis, é o que nós vamos ver. Por isso que Sofonias é conhecido como o profeta do dia do Senhor.
É ele que mais fala sobre esse grande dia, o dia terrível ou o dia tenebroso, é o dia do Senhor, certo? Verdade aplicada nos diz assim: é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica, o dia do Senhor virá. Olha o pastor Antônio Paulo aqui também já fazendo menção desta frase, né? O dia do Senhor virá. Eita glória! Mas chama-nos a atenção a verdade aplicada, que é uma verdade para aplicar na minha e na sua vida. É preciso vigiar, orar e permanecer fiel. 3 coisas: orar, vigiar e ser fiel. Melhor, permanecer. Nosso objetivo de hoje, dessa lição, é apresentar o cenário da mensagem de Sofonias. 2. Falar sobre a ira de Deus sobre Jerusalém. Sim, Deus se irou contra o seu próprio povo, né? Não é falando o que eu já falei, como eu já falei hoje, Deus virá por juízo. Então é melhor ficar no amor do que virar a dor. Fica aí a dica. Ponto 3, extrair lições de Sofonias para os dias de hoje. Vamos ver? Dá para colocar? Com certeza, dentro da igreja, na igreja, na minha vida, na sua, no dia a dia, podemos sim. Texto de referência, livro de Sofonias, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. 4 versos. Lembrando que está na descrição do vídeo, se você quiser acompanhar essa leitura e não tiver a revista ainda, tá bom? Professor, tá na lição 10, você recomenda a gente comprar? Opa, recomendo, e como eu falei, de capa dura, para guardar essa lição. Eu recomendo muito a você. Diz assim o livro de Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor vinda a Sofonia, filho de Cusi, filho de Gedelias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Joás, filho de Amon, rei de Judá. Verso 2. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Que é isso, gente? Que é isso, Jesus? Meu Deus, meu irmão, fica no amor, irmão, não vem na dor, não. Que é isso, gente? Eu tenho que marcar isso aqui e dar pausa. Olha o que fala Sofonias, meu irmão. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Não é eu, é o Senhor. 3. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. Que é isso, gente? Pegar Sofonias por dia de hoje, Deus dizendo assim: vou vir com força, vou exterminar, animais, aves, peixes, tropeços dos ímpios, exterminarei os homens de cima da terra. Meu irmão, Sofonias traz uma profecia do juízo, o grande dia de Deus. Por isso que Sofonias é conhecido como o homem que profetiza mais ou fala mais sobre o dia do Senhor. Olha o verso de número 4, o que é que diz? Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desde o lugar o resto de Baal, e o nome dos quemarins com os sacerdotes. O que Deus está dizendo aqui através do profeta Sofonias? Que Jerusalém estava tão corrompida que dentro de Jerusalém se adorava mais a outros deuses, no caso aqui a Baal, do que o próprio Deus. Então a ira de Deus não é somente contra os judeus, é aos deuses que os judeus estão adorando. Então o juízo vem com força. Lembre-se que em toda a história há os remanescentes. Sim, há os remanescentes. Porém, aqui, corrupção total dentro da casa de Deus. É uma semelhança, ou aconteceu também nos dias do do profeta Ezequiel, que o povo estava se corrompendo dentro do templo. Mas Deus está dizendo: vou vir com ira. Vou vir num grande dia, como diz aqui o profeta Sofonias.
Hino sugerido para você cantar. Como eu digo sempre, eu não sei cantar por nota, mas sei louvar o Senhor, engrandecer o seu nome. Então faça isso com o hino 483, 485, 578. Louve e adore ao Senhor. Introdução do livro de Sofonias nos diz assim: Sofonias pregou a necessidade de buscar o Senhor, tendo em vista o iminente juízo de Deus sobre o pecado, mas também transmitiu a esperança de redenção e salvação para os remanescentes fiéis. Então, eu falava isso hoje para o irmão Adriano e para a nossa irmã Poliana, que nesses últimos tempos nós vamos ter dois extremos, né? Discrepância entre um e outro. Um grande avivamento, o povo querendo a palavra de Deus, e uma grande apostasia. Isso é profecia. Então, do mesmo jeito que Deus falou assim, tem um povo que está corrompido, tem um povo que está andando a se corromper grandemente, mas também tem aqueles que morrem para ser fiel, para permanecer fiel. Então, irmãos, já falando por dias de hoje, como foi em Jerusalém, do mesmo jeito que tem povo se corrompendo, tem aqueles que são fiéis. Então não tem como generalizar dizendo que o povo não quer Deus. É mentira. Sempre vai ter os remanescentes. Aprenda isso já de agora. Ponto de número 1. O cenário da mensagem do profeta Sofonias. Sofonias profetizou nos dias de Joás. Já está provado, né? Que é Sofonias 1:1. O profeta era do Reino do Sul e o cenário que vivia naquela época era de total afastamento de Deus, injustiça, corrupção e domínio estrangeiro sobre o povo de Deus. Pausa, como eu te falei. Deixa eu ver essa aqui, O que aconteceu? Por que Deus disse que ia vir com tanta ira sobre Jerusalém, Judá, o seu povo? Porque chegou tanto estrangeiro, e não sei se você lembra, é só lembrar, saber eu sei que você sabe. É que Deus disse que o povo não podia se corromper, o povo não podia se misturar, e Jerusalém estava misturada demais. Não lembra lá de Balaão, que Balaão tenta profetizar contra Balaão, a pedido de Balaque, pede para profetizar contra o povo de Deus e não dá para amaldiçoar o que Deus abençoou. No entanto, ele fala, tem uma estratégia, vamos fazer as mulheres seduzir os homens de Jerusalém, ou os israelitas, para que eles se corrompam e o povo se torne mestiço. E Deus queria um povo puro. Tanto que você tem na profecia lá de Apocalipse, que é o que os TJs confundem, quando Deus fala dos 144 mil, ele fala 144 mil puros de judeus, 100% judeus, não tem nada a ver com salvação. Uma coisa é Deus dizendo, eu quero 12 mil de cada tribo, puro, 100%, puro sangue, vamos dizer assim, judeu, israelita, judeu, hebreu, como você queira chamar. Só isso. Mas o povo fez o quê? Se corrompeu, se misturou. Então Deus fala assim, então vai chegar, vou ter que destruir, vou para cima com força. E essa era a profecia, o povo estava corrompido por essa mistura de povos que não deveria ter acontecido. Continuando, eles foram contaminados em todos os sentidos pelos costumes dos povos que os oprimiam. Então, além de estarem oprimidos pela própria desobediência, ainda se casaram e deram-se em casamento, que não deveria ter acontecido. 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. Irmão, como eu falo, às vezes são tantas informações, por isso que a gente não pode. Irmão, olha aqui uma coisa para você, professores, de um modo geral. Não pare de aprender. Não pare. De verdade, sempre esteja lendo, ouvindo, como diz o velho ditado que nós conhecemos, de verdade, né? É quem não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Mas vá aprendendo, continue aprendendo. Por que eu estou falando? Porque eu não lembrava de verdade que o nome Sofonias era a mesma coisa que Jeová. Tá aqui, perdão, Yahvé. Só que com os acréscimos das letras, né? Porque o nome Yahvé é YHWH.
mas foram colocados aí o A e o E para ficar a pronúncia. E é o nome de Sofonias. E eu não lembrava, de verdade. Eu, Tony Pinho, não lembrava dessa informação. Por isso que a gente tem que continuar sempre ouvindo para aprender. Olha só, conhecendo um pouco mais o profeta, né? O nome Sofonias significa Yahvé, escondeu, oculto para proteger. Assim como descrito no sentido do Salmo 27,5. Já fizemos esse Salmo 27,5 aqui, né? No Salmo Descanso da Noite. Se você ainda não ouviu, você é meu convidado todos os dias. São 150 salmos, tá? Então você está convidado. Já passamos por esse aqui, Salmo 27. Olha o que é que diz. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me sobre uma rocha. Olha só, o salmista declarando que no dia do Senhor, o próprio Senhor o esconderá dentro do seu santuário, tabernáculo, pavilhão. Então, é o nome de Sofonias, né? Yahvé, com os acréscimos do A e do E. É maravilhoso, irmão. Vamos continuar aprendendo. Continuando. Outros estudiosos consideram a possibilidade do significado do nome do profeta Jeová oculta. Indica que ele tinha nascido durante o período truculento que marcou o reino de Manassés, o reino do sul. Está registrado em 2 Reis, capítulo 21:16. Este mesmo rei abraçou a idolatria e a corrupção moral influenciado pela Assíria e induziu o povo sincretismo religioso. Professor, o que é sincretismo mesmo? Nos lembra, sincretismo é misturar as religiões. Sincretismo é um pouquinho diferente assim, ó. Vamos lá. Para você entender, os muçulmanos, ele não aceita outra religião a não ser a dele. Por exemplo, os evangélicos, a sua essência raiz, eu tenho que ressaltar, é sala de aula. Não aceita outras coisas estranhas. Hoje, na mensagem que eu trouxe, lá no Santa Maria Alta, acabou o culto, um senhor chegou para mim, e confesso que não vou lembrar o nome dele, e ele disse assim, essa mensagem sua foi uma mensagem raiz. Esse que está a questão, irmãos. Está faltando nos nossos púlpitos mensagens raízes, ou raiz. O que é isso, professor? Bíblia, irmão. Está muito, o filósofo falou, Platão disso, Sócrates mencionou, Aristóteles já dizia. O que é isso, irmão? E a Bíblia diz o quê? A Bíblia está nos dizendo o quê? E as minhas mensagens, mais do que uma mensagem da minha inteligência, ela tem que ser uma mensagem bíblica. E quando eu tenho uma mensagem bíblica, consecutivamente eu vou ter uma mensagem cristocêntrica. Uma mensagem que aponta a Cristo, Deus nos dando Ele com demonstração de amor. Quando eu tenho uma mensagem cristocêntrica, eu apresento o Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse, eu vou e deixarei um Consolador. Então, o que está faltando é essa aqui, porque o sincretismo, o que é o sincretismo? É eu estar na igreja e pegar artifícios de outras religiões e trazer para aqui para dentro. O sincretismo é o pior, é a pior coisa que pode acontecer numa igreja. Porque uma coisa é você apostatou, declarou que não é mais crente. Pronto, beleza. Não é beleza, mas para você entender, né? Entender o que eu quis dizer. Negou, pronto. Agora o pior é você estar dentro da igreja chamada cristã, chamada evangélica, e você trazer sal grosso. De onde é que é sal grosso, meu irmão? É você trazer fitinha vermelha. De onde é que é fitinha vermelha, meu irmão? É você trazer galho de arruda. De onde é que é o galho de arruda, meu irmão? E aí você traz isso aí para dentro da igreja. Ou seja, é sincretismo, misturando várias religiões. Ele não quer que você abandone a sua. No entanto, que você se adapte com a dele. Ou fale a dele, siga a dele também. Foi o que fez Israel. Não abandonou Deus. Abre-se um parênteses, o abandonou, tá? Mas misturou Deus com outros deuses. Eita, doeu, né? Mas essa é uma realidade. Foi uma realidade. Esse foi o ponto
de número 1. Agora vamos ponto 1.1. Diz assim, a mensagem do profeta. Vamos ver que mensagem que ele pregou? Como diz na minha terra, mamão com açúcar? Foi mocotó, não, tutano. Diz assim, a mensagem do livro de Sofonias é um chamado de arrependimento para o povo de Judá. Tanto o povo quanto a sua liderança apostataram da fé. Sofonias, abre aí, ó, já no livro de Sofonias, né? Curtiam o livro de Sofonias? 3 capítulos, acabou Sofonias. E eu com a minha mania de não marcar, né? Eu acabo esquecendo. Essa aqui, ó. Sofonias, capítulo número 3, verso de número 1 a 4. Diz assim, ai da rebelde e manchada, da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Tá o 4, isso. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Que é isso, gente? Que mensagem é essa? Menino, isso aqui é para o profeta não passar nem perto da cidade. Quanto mais entrar dentro da cidade para falar isso aqui. E lembre-se que estamos falando de um profeta que está profetizando contra o próprio povo. Irmão, está profetizando contra o próprio povo. A calamidade que o povo estava. Ele traz de tudo. Ele está dizendo que o começo aqui é interessante. Não ouvem a voz, nem aceitam o castigo, não confiam no Senhor, nem se aproximam de Deus. Olha o que ele está dizendo. Olha o perigo. Olha a gravidade que Israel estava vivendo. É forte, irmãos. Que mensagem era essa do profeta, hein? Continuando. Eles estavam distantes do Senhor, influenciados pelos costumes pagãos. Isso atingia não somente a religião, mas também o estilo de vida daquele povo. Primeiro, já lemos do 2 ao 6, né? Sofonias, capítulo 1. Havia corrupção e as injustiças sociais eram gritantes. Sofonias denunciou as injustiças que estavam entre as lideranças e em determinados grupos dos povos. Acabamos de ler, do 1 ao 5. Né? Aí te li até o 4, não foi? Vamos ver só o verso 5 agora. O Senhor é justo no meio dela, ela não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Olha só, ele diz, Deus é justo, Deus odeia iniquidade, Deus diz, abandona tudo que é errado, mas o perverso não conhece a vergonha, não se envergonham do que estavam fazendo. Eita, irmão, eu vou te falar, viu, profetizar como foi Sofonias aqui, meu pai do céu, perder a cabeça, literalmente, mas aconteceu e ele foi fiel à mensagem que tinha que profetizar, certo? O profeta também direcionou suas palavras para outras nações, como as cidades filisteias. Aí, falando de outras nações, Sofonias capítulo 2, certo? O 2 e o 4, Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Por que ele é chamado do profeta do dia do Senhor, né? Ele menciona várias vezes. 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que podes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Aí ele vem pronunciar literalmente sobre as nações, que é o verso de número 4. Ele diz,
Agora ele vai falar contra as nações. Escuta só. Porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes da banda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e vós sereis destruídos até que não haja moradores. Ponto. Não só contra Judá, mas qual é o problema de Judá? Porque todos esses povos aqui estavam dentro de Jerusalém. Então Deus fazendo assim, vocês fizeram o meu povo se corromper. O meu povo deveria permanecer fiel, mas por causa de vocês eles não permaneceram. Vai vir juízo contra vocês, vai vir juízo contra eles, que me deixaram, mas também contra vocês, porque fizeram o meu povo tropeçar. Eita, irmãos, gente do céu. Já se atentou à mensagem de Sofonias? Já leu alguma vez assim, com tanto afinco, tanto estudo? Fortíssimo, não é? Bora continuar. Para os etíopes e para a Síria, sua capital Nínive. Eu sei que você sabe que já passamos. A capital da Síria era Nínive. O grande juízo veio contra Nínive. Já falamos. Ponto. Certo? Essa era a mensagem que era pregada, irmão. Juízo, dia de ira, o grande dia do Senhor. 1.3 diz assim: a justiça e esperança. Sim, lembra que eu falei que eu estava conversando com o casal Adriano e Poliana? Do mesmo jeito que tem apostasia, você tem o grande avivamento. Então, do mesmo jeito que tem juízo, também tem justiça. Caminham juntos, tá bom? Apesar de uma profecia com duras palavras direcionada ao povo e à sua liderança, havia nas palavras de Sofonias também um anúncio de esperança e justiça. Sofonias 3, verso 15. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Olha que profecia bonita. Porém, ele está dizendo, não é porque eu vou exterminar, não é por vocês. É por amor ao meu nome, por amor à promessa que fiz, por amor àquilo que eu proclamei, que disse que seria. Mas fica tranquilo, eu vou poupar os remanescentes. Os remanescentes serão poupados, certo? O cativeiro babilônico traria dor e sofrimento no reino de Judá, que não atentou para as mensagens que os profetas trouxeram, chamando ao arrependimento. Dá uma pausa aí, porque o professor coloca algo muito importante, que às vezes a gente passa correndo e a gente não percebe. Ele fala no plural, os profetas. Se estamos na lição de número 10, já é 9 profetas isso, porque a lição 1 não fala de profecia dos profetas, né? Fala de profecia no geral. Então, já tinha 9 profetas que já tinha denunciado que Deus viria com juízo, tanto para as nações vizinhas, quanto para o povo dos judeus corrompidos. Então, ele fala sabiamente, os profetas já havia dito que Deus ia vir no dia da ira, e o povo não acreditando, e Deus postergando até que a taça ia estar cheia. E se encheu da ira e do furor do Senhor. Sobrou, vamos dizer assim, né? Sobrou para a Sofonia pregar o grande dia do Senhor. Ponto. Ele continua. Mesmo assim, para aqueles que se voltassem para o Senhor, havia uma mensagem de esperança. 3:13. Olha só para quem reconhece Deus como Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira na sua boca, não se achará língua enganosa, porque serão abastecidos, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Ou seja, com calma, não vai ter mais correria, não vai ter mais cativeiro Babilônia, Sírio, não, com calma. Pode ficar tranquilo, vai ter. Para quem? Para os fiéis, para os
remanescentes. Eita glória gloriosa, né, irmãos? A promessa era de que os remanescentes tivessem o final dos seus opressores, o fim dos seus opressores. E a partir disso, teriam um recomeço que os permitiria viver de modo diferente, com uma nova configuração social, livre das influências de outras nações. Era que Deus queria. Deus fala bem assim, aí a gente tem que remeter lá para o livro de Êxodo. Aonde, professor? Quando Deus vai tirar o povo dele do Egito, ele diz, vocês vão por aqui porque eu quero preservar vocês dos povos. E não era somente, irmãos, porque os israelitas não saberiam se defender. Não era somente isso. Tem mais, outra coisa. O povo que estava no Egito estava acostumado à adoração a outros deuses. E que se esse povo passasse pela terra dos jebuseus, os cananeus, passasse pela terra desse povo aí, com certeza, e Deus sabia disso, esse povo ia se corromper. Então Deus não somente preservou de vida, literalmente a vida física, como preservou de ir para adorar outros deuses. Por isso que Deus disse, por aí vocês não podem passar, porque se vocês passarem, vocês vão ser corrompidos como se corromperam no Egito. Você não lembra que Deus diz para a profecia lá, a realidade, que de 20 anos para baixo o povo todo se corrompeu, morreu, foi exterminado, sobra apenas Josué e Caleb. Então Deus sabia, por isso que preservou, por isso que o juízo dele, segundo está escrito aqui, capítulo 2 de Sofonias, capítulo 4 e capítulo 5, Deus dizendo, vou destruir essas nações, porque essas nações corrompeu o meu povo. Então Deus sabe o que faz e nós não aprendemos ainda a dizer nada, por isso que temos apenas que confiar nele. Certo? Esse foi o ponto de número 1. Vamos para o nosso ponto de número 2. Ponto número 2 é forte. A ira de Deus sobre Jerusalém. Aproveitando, chegou o ponto 2, você se inscreve, você comenta e você curte. Se você já é inscrito, comenta. Se já comentou, curte. Independente se você já é inscrito ou não, curte aí para que o YouTube mande esse ensino para outras pessoas. Eu fico muito grato que o canal está crescendo, está indo, crescendo mais e mais. E eu peço a sua ajuda. Para você não custa nada, nada, nada. É só curtir aí, fazer um comentário e poder compartilhar nas suas redes sociais. Não custa nada, mas para o canal é de extrema valia, tá bom? Faço isso apenas 3 vezes no canal. No começo, no meio e no fim. Se inscreve aí, vai, deixa um comentário que eu cumprimento você na paz do Senhor. Ponto de número 2, vamos falar da ira de Deus? Por nossos dias, eu não quero falar muito agora, porque a gente vai falar lá de aplicação. Mas tem gente que acha gente, que Deus não se ira. Está enganado. Deus se ira e se ira com força, tá? Olha o texto, diz assim, quando aconteceu o julgamento de Jerusalém, uma população foi levada para a Babilônia. Está escrito em 2 Reis, tá? Capítulo 24 e 25. No entanto, a mensagem registrada em Sofonias, capítulo 3, do 3 ao 18, faz referência a um grupo de pessoas dispersas e aflitas, os remanescentes, a quem Deus traria de volta da Babilônia para Jerusalém depois do exílio de 70 anos. Sim, Deus fala, tem um povo que está sendo levado cativo porque está vivendo no meio de um povo. Aonde é que nós encontramos uma passagem parecida com essa? Não que os remanescentes, já está dizendo, remanescente, último que sobraram, os fiéis. Eles se corromperam. Isso a gente lembra lá de Isaías. Ai de mim que vou perecer. Por quê? Isaías diz, ele mesmo responde, por que ele vai perecer? Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu tenho minha boca podre, como a gente fala, boca suja. Não sei como é que você conhece na sua região. Boca suja. E também eu tenho a minha boca suja, mas também habito no meio desse povo. Então não é somente o povo que é ruim, eu também sou. Eu estou incluído dentro dele. Por isso que ele fala, eu serei corrompido. Eu serei castigado, ai de mim.
Por isso que os remanescentes foram cativos junto com os devassos. Porém, Deus preservou os que foram fiéis mesmo no cativeiro. Tanto que depois de 70 anos, Deus traz de volta esse remanescente. É forte. Deus sempre vai preservar quem quer permanecer fiel. Essa restauração teve início quando Ciro permitiu que os judeus voltassem à sua terra natal. Essa volta dos judeus a Judá, em cumprimento à profecia de Sofonias, é uma prefiguração da redenção final da terra. Sim, aí temos que jogar lá para a grande restituição da terra no todo. Ciro autoriza o povo a voltar, volte para sua terra, é só me pagar imposto, só contanto que volte, tá? Beleza, é uma prefiguração ou um prenúncio que no final dos tempos Deus vai dizer, tem fiel aí? Tem. Diferente de Ciro que deixou voltar, vai ser o próprio Deus que vai trazer de volta este povo para ele. Eita glória gloriosa. Agora vamos falar da ira propriamente dita. 2.1, a ira do Senhor. O dia da ira do Senhor, em Sofonias 1, já lemos, surge um tempo sombrio com as palavras indignação, angústia, desolação, escuridão e trevas. Marque isso aí, irmãos. Dá ênfase na sua escola bíblica dominical. Indagação, angústia, desolação, escuridão, trevas. Tudo isso vai vir no dia do Senhor. O grande dia do Senhor. Isso é Sofonias, capítulo 1, verso de número 15. Dá para a gente ler aqui? Dá sim. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de anseio, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Que é isso, gente? Confessa aí, faz um comentário. Você já leu o livro de Sofonias? Sem ser hoje, sem ser por causa da aula? Você já leu e prestou atenção em alguns detalhes? Fala para mim. Diz assim para eu saber exatamente nesse ponto que você tá fazendo esse comentário. Eu já li Sofonias. Põe aí para mim nesse comentário aí. Quero ver se você já leu. Para aqueles que viveram no pecado e se voltaram contra Deus, não há meio de escapar. Eita, tem gente achando que vai ter segunda chance, não sei onde. Mas esse dia terrível também extinguirá a maldade sobre a terra e também a indiferença daqueles que pensam que Deus permanece alheio às mazelas do ser humano. Eita! Professor, você fica contente com isso? Fico não. Eu tô rindo com os bobos que acham que Deus é só amor, só amor, só amor, só amor. E a justiça fica onde? E o cuidado de Deus fica onde? E o caráter de Deus, a moral de Deus fica onde? Não sei onde é que esse povo acha que Deus é esse Deus, não. Eu ia falar até uma palavra aqui que acho que o YouTube até me bloquearia, né? Mas vou falar mesmo assim. O povo acha que Deus é trouxa. Perdão da palavra se te ofende. Não, irmão. Ele só vai deixando. Porque se tem alguém, é o nosso Deus. Tem pressa não. Deus é eterno. Aliás, Deus só existe, a eternidade só existe por causa de Deus. Se Deus não existisse, não haveria ainda eternidade. Deus não é bobo não, meu irmão. Tem um povo achando que Deus é bobo, é marionete, é bobinho. Deus é um velho caduco. Vai nessa. Não, meu irmão. Deus vai dizer, tá a humanidade? Deus não vai suportar a mazela. É o amor dele que deu Jesus para vir com a sua graça. Porque senão seríamos você, nós exterminados. Certo? São aquelas pessoas céticas que, apesar de não negarem a existência de Deus, nega-se a crer em sua intervenção no mundo. Ele não nega, existe Deus, mas é um Deus que não vai fazer nada não, é um Deus que vai cuidar, é um Deus de amor. Amor, 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 só o que pregam, como canta a Carolzinha, só prega amor. E a justiça, a santidade, verdade, fica onde, meu irmão? Bora, olha um comentário bíblico, Bicam aqui, eu até anotei.
A descrição que Sofonias faz, o dia do Senhor, é muito parecido com o texto de Joel, capítulo 2:2 e Amós 5:20. Eu fiz questão de anotar, que eu quero ler com vocês. Bora lá. Pega aí, volta aí. Vamos voltar primeiro para Joel ou Amós. Amós 5 está aqui, ó. Amós está mais perto. 5:20 de Amós. Não será, pois, o dia do Senhor treva e não luz? Não será completa escuridão sem nenhum resplendor? Isso mesmo. Agora, Amós. E agora a gente vai para onde? Joel. Volta aqui para Joel 2:2. Bora ver o que diz Joel 2. Tá aqui, ó. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povos grandes e poderosos, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Vai ser um negócio tão terrível que disse Joel 2:2, Amós 5:20, a mesma frase a gente encontra em Sofonias 1, do 14 ao 17, porque Deus estava avisando aos profetas para avisar os povos, e os profetas assim fizeram. E olha que a gente só conhece a parte boa, né, de alguns profetas. Continuando, diz assim o comentário Bica, né? Mas a narrativa de Sofonia é mais completa e dá maior destaque ao fato de este ser o dia da ira. O original hebraico é um poema que não há como reduzir adequadamente em tradução, mas menciona uma versão. Percebemos o espírito tumultuoso e a atmosfera aterrorizante que os ouvintes deviam sentir. Ao ouvir essa narrativa, fala aqui o comentário Beacon, que o quê? Ao ouvir essa narrativa, o povo deveria estar tremendo de medo, de tão grave que era o que estava sendo dito. Juntando, como nós falamos aqui, para eu não errar, a Joel 2:2, Amós 5:20 e Sofonias do capítulo 1, 15 e 16. Quão terrível seria aquele dia. E o povo não acreditou. No 2.2, ele continua dizendo assim, ó, o dia do Senhor. Lembrando que 2.1, estamos falando da ira, agora é o dia. Se fundem. Tá? Mas então diz assim, o profeta Sofonias é conhecido por alguns estudiosos como o profeta do dia do Senhor. Foi o que eu já lhe mencionei, né? Por causa das várias vezes que ele utiliza essa expressão em sua profecia. Então, é somente ler, que a gente já mencionou, ó. Sofonias capítulo 1, 7 a 10, depois 14, 16, 18 e verso 18. Depois capítulo 2, do 2 ao 3 e capítulo 3, 8. Sempre falando do dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor. A sua mensagem faz várias referências a esse dia como o dia da soberania e do juízo de Deus. Sofonias 1,14 nos diz assim: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Então olha o que ele está dizendo, se apressa e se apressará, e se apressa com muita rapidez. E diz o quê? O homem poderoso vai clamar, irmão, não será ouvido. Teve chance de se arrepender e assim não fez, e por isso sofrerá os danos da ira do Senhor, ou o dia do Senhor. Essa mensagem não determina um dia específico, nem um lugar determinado, mas um tempo, certo? Mais um tempo. Qual o tempo? O dia do Senhor. Quando será esse dia? Quando seria esse dia? Sofonias não fala, mas diz que esse dia viria. E para Israel já veio. Israel foi
completamente destruída. Israel foi espalhado pelo mundo. Eu não sei se você sabe, mas depois da volta de Israel como nação, Israel não aceita outra adoração. Israel se mantém santa, pura, eles não aceitam outro. Aprenderam na dura sorte de ser espalhado pelo mundo. Mas o dia veio. Naquela época, essas palavras estavam relacionadas à invasão e domínios babilônico sobre Judá. Isso aconteceu 20 anos depois da profecia de Sofonias. Ou seja, aconteceu somente 20 anos depois, mas o povo experimentou o dia do Senhor. 2.3 nos diz assim: restauração e alegria. Sim, lembra? Estou enfatizando. Do mesmo jeito que tem justiça, tem juízo. Do mesmo jeito que tem avivamento, tem a apostasia. E Deus está falando do mesmo jeito. Tem restauração e tem alegria em meio ao dia e à ira do Senhor. Mas para quem? Para quem permanecer fiel. Diz assim o texto: havia a profecia do dia do Senhor, mas também o profeta anuncia que a alegria em Jerusalém seria restaurada. E isso o leva a conclamar a cidade para cantar e se alegrar. Foi hoje na igreja lá do Santa Maria Alta, um grupo de louvor lá maravilhoso. Parabéns para o grupo de louvor. Eu não vou lembrar o nome de todos os componentes, mas aí o nosso irmão Adriano, a nossa irmã Poliana pode falar, o nosso pastor Rogério pode falar para o grupo de louvor aqui. Parabéns, sensacional. Do líder que eu percebi que tinha lá, ao rapaz e as outras duas moças, sensacional. Eu cheguei em casa falando para minha Rose que ela não tem nem corpo para cantar o tanto que ela canta, né? Parabéns para o grupo de louvor. Então é um clamor, irmão. Tá na Bíblia o tempo todo, cante, clame, tá aí, ó. Tá aqui, 2:2, ou melhor, Sofonias, capítulo 3, verso 14 a 17. Vamos cantar, povo, vamos se alegrar, vamos exaltar o nosso Deus. É desse jeito. Continuando, a razão para isso era que o Deus poderoso estaria lá para salvá-la. Sua presença era sinal de força e proteção contra todo o mal. Sofonias capítulo 3, verso 5 e verso de número 7. Cante, exalte, se alegre, proclame esse amor aí. Aqui um comentário da CPAD, numa revista, Manual Bíblico da CPAD, a Enciclopédia Bíblica, né? De 2011, diz aqui, ó, os dois últimos, na verdade, o último parágrafo diz assim: as últimas palavras de Sofonia são de que os que amam o Senhor podem confiar nele, mesmo quando não puderem confiar em mais ninguém. Ou seja, acabou a confiança em tudo. Confie em Deus. Acabou toda a sua confiança? Confie em Deus. Confie nele. Pode confiar que Deus ele é fiel. Pode confiar que Deus ele é digno de confiança. Eita glória! Ponto de número 3. Vamos transformar agora Sofonias para os nossos dias ou para o dia de hoje. Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa um comentário, independente se você é inscrito ou se você comentou, clica no botão de curtir, que isso vai fazer o canal ser impulsionado para outras pessoas. Já fez isso? Que Deus te abençoe grandemente. Bora continuar. A coragem e a ousadia de Sofonias são uma inspiração, pois ele ensina que não importa a classe social, status ou prestígio nos ambientes políticos, o problema do pecado é um problema de todos os homens e isso precisa ser anunciado com coragem e ousadia. Tem muita gente que quer ser profeta. E é bom ser profeta, professor? É excepcional. É ser usado por Deus. Você tem imaginado do privilégio que é ser usado por Deus? Não tem tamanho, não tem medida, não tem largura nem profundidade. Ser usado por Deus para profetizar, mas a pergunta é: profetizar casa própria? Deus dá casa própria? Com certeza.
Profetizar carro, Deus dá carro, eu tenho plena convicção. Profetizar porta de emprego, Deus abre porta onde não tem, por que não abre uma porta de emprego que já está lá? Mas e correção? Será que Deus não corrige mais ninguém? Será que Deus não me chama para orar mais? Para estudar mais a palavra? Para ir mais para a escola dominical? Para usar as minhas redes sociais para proclamar? Ah, professor, talvez vamos falar de mim. Ah, eu não vou para a escola dominical todo dia. Eu não vou. Mas espera aí, eu não indo para a escola dominical todo dia, como é que está a minha vida em proclamar o reino? Eu prego todo dia aqui, 2 vezes por dia. Você sabia disso? Eu prego café da manhã com Deus Pai, todo dia, 7h30 ao vivo e fica gravado. Prego todo dia, Salmo Descanso da Noite, será 150 dias. E já estou planejando outro devocional para fazer à noite, que gostei de pregar a palavra de Deus de manhã, e eu prego a palavra de Deus aqui no canal 2 vezes por dia. 1 vez por semana eu estou aqui gravando aula. E disponibilizo o meu canal, porque foi o que criei. Então não é arrogância, é saber que Deus me concedeu junto com o pastor Alex. E hoje o pastor Alex voltou a dar aula no canal. Hoje não, mas já faz 2 trimestres que ele está aqui comigo. 2 não, 3. Já desde o começo do ano que o Alex está dando aula aqui no canal. Convidei o pastor Urandi, que também está aqui. Então não é questão de quantas vezes você vai à igreja. É quantas vezes você fala de Deus para outras pessoas. Quantas vezes você proclama o amor de Deus para outras pessoas. Você não tem coragem de ir para frente de um celular, como eu estou aqui gravando? Compartilha. Ah, você porque o seu não, eu recomendo canais top. Quer ver? Pastor Júlio César do Boa Semente, recomendo, é crente. Outro, eu sempre esqueço o nome do canal dele, mas eu sei o nome dele, Pastor Jefferson, missionário, Evangelista Jefferson. Põe aí, Evangelista Jefferson EBD. Tenho medo de recomendá-lo não. Sabe outro que eu acompanho e sempre comento? JC Silva, um pastor que também comenta a revista. São esses 3. Sem falar do principal, né? Que é o canal da Betel Dominical. Compartilha eles, irmãos. Então a questão não é quantas vezes você vai à igreja, é quantas vezes você proclama o reino. A igreja, ela é a base. A igreja é o quartel-general. A igreja não é hospital, é quartel. Você vai para o quartel para se armar, se municiar, para ir para a batalha. Só que no quartel também tem a enfermaria, que você indo se abastecer de munição para enfrentar o mundo, você pode ser curado. Mas a cura não é o objetivo principal do crente. O objetivo principal é proclamar o reino. Eita Jesus, me alonguei, né? Mas de vez em quando a gente tem que falar algumas coisas que tem que ser dita. Igreja não é hospital, é quartel-general que tem uma enfermaria. É desse jeito. 3.1. As injustiças nossas de cada dia. Parece pão nosso de cada dia, não tem? Lá na oração de Mateus 6, aqui é as injustiças nossas de cada dia. Gostei do trocadilho, pastor Antônio Júnior, ou não, Antônio Paulo. Diz assim: apesar de Judá ter se afastado de Deus e por isso sofrerem duras consequências, esse afastamento também trouxe insensibilidade e corrupção entre o próprio povo. O profeta denuncia corrupção e dureza espiritual que caracterizava todas as classes de Judá. Seus líderes, juízes, profetas e sacerdotes eram todos corrompidos e endurecidos. Então não era somente o povo. Por isso que eu falei, você profetizar dentro da igreja, feito eu estava hoje, né? Hoje estou gravando domingo à noite, pós-culto, dentro do Santa Maria Alta e profetizar ali é bênção. Agora, eu profetizar lá em Brasília já não é tão bênção assim, né? Eu profetizar dentro da Deinamar, do qual eu faço parte, pastor Romualdo, é bênção. Agora, profetizar lá no prostíbulo, lá na Cracolândia, é outra coisa, né? Mas o povo estava corrompida da esfera maior para menor. A corrupção veio de lá. Anota aí, professor, e você pode aplicar em sua casa, em sua sala,
suas lideranças, seja ela juízes, profetas, sacerdote, eram todos corruptos e endurecidos. Agora bora lá. Aqui faltou líderes, né? Vamos lá. Líderes, de um modo geral. Aí você tem os juízes que dá a sentença, corrompido. Aí você tem os profetas que profetizavam por dinheiro, mentiras. E você tinha o sacerdote. Então veja a gravidade. O sacerdote pega do povo e entrega para Deus. Ok? Você sabe disso que eu sei. O profeta recebe de Deus e entrega para o povo. Então você tinha as duas vias de ligação: Deus, povo, povo, Deus corrompida. Por quê? O juízo se corrompeu, que é o juiz dando sentença injusta. E com isso toda a liderança. Você entende a gravidade que tá? É pro dia de hoje. Os profetas que recebem de Deus e entrega para o povo se corrompeu. E o sacerdote que pega do povo para entregar para Deus se corrompeu. É pro dia de hoje. Tá difícil, mas por isso que temos que nos posicionar. E estamos aqui para isso, nos posicionando como profetas, como foi Sofonias. Temos que continuar nos posicionando, tá bom? Mesmo Sofonias fazendo parte da classe mais alta de Judá, isso não foi impedimento como homem de Deus de exercer o seu ministério como profeta, denunciando o pecado, mas também a corrupção vigente. Lembrando que ele recebia de Deus povo e os outros profetas também estavam corrompidos, mas mesmo ele vivendo no meio dessa corrupção, ele não se corrompeu, porque sempre vai ter os remanescentes, sempre vai ter os fiéis. Fica aí, porque Deus ele é maravilhoso. 3.2, esperança em dias sombrios. Aqui foi as injustiças, nossa de cada dia. Tem. Todos os dias vai ter um ato de injustiça no mundo. A pergunta é, você vai se adaptar, vai se encaixar às injustiças ou você vai ser justo diante dessa situação? É uma pergunta feita para você aplicar em sua classe. A esperança em dias sombrios. O profeta Sofonias traz uma palavra de esperança de que, ao final, Deus consertará todas as coisas. Quando a justiça está distorcida, quando o certo é errado, parece ter o mesmo valor. Não é assim? Parece que você disse que está errado, mas as pessoas querem tomar como certo. Já dizia aí as canções, né? Estão corrompendo, o certo já não é mais certo, o errado se torna o certo. E o certo é o certo, o errado é o errado, irmão. Ponto final. Seja fiel. Permaneça fiel. Independente das circunstâncias, seja fiel. Quando os líderes se tornaram corruptos e não há quem confie, o caminho mais fácil, é óbvio, parece ser o desânimo. Não é assim? O meu líder se desviou. O meu líder se corrompeu. O meu pastor se corrompeu. A minha liderança espiritual se corrompeu. Qual é o caminho mais fácil? Ir junto. Por quê? Eles exercem uma certa influência sobre minha vida. E exercendo uma certa influência sobre minha vida, a tendência é eu seguir eles. Mas, no entanto, portanto, não podemos. Temos que permanecer fiéis, independente de quem está infiel. Eita, é forte demais. Quando, além disso tudo, os líderes religiosos falham, é preciso lutar para não permitir que o ceticismo tome conta da fé. Sofonias dá garantia de que ainda podemos confiar em Deus. Sofonias 3,17. Bora ler. Diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria.
calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor vai se regozijar com aqueles que são e permanece fiel. Sofonias, capítulo 3, verso 17. Mesmo em dias sombrios, a fé do cristão pode ser um raio de luz para iluminar a vida de outros que estão ao seu redor. É você. Eu gosto sempre de falar essa historinha. E sempre falar isso aqui não é historinha. É um comentário bem popular e eu gosto muito dele. Mas muito, 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 muito. Você já viu alguém falando bem assim? Olha, fulano não presta. Por isso que eu vou sair da igreja. Fulano não vale nada. Então eu não vou ser crente. Para ser crente igual aquele pastor que não presta, igual o professor Tony. Ah, vou ser crente assim nada? Sai fora, meu. Você já ouviu isso? Agora, você já ouviu alguém falar bem assim? Ah, eu vou ser crente porque o professor Tony é crente. Ele dá aula uma vez por semana. Já faz 3 anos que está no canal no YouTube. Ele dá aula agora, faz café com Deus Pai de manhã, todo dia, chovendo, fazendo sol com chuva com calor. E ainda agora está no sábado da noite com o pessoal. Não, eu vou ser crente igual ele. Eu vou ficar na igreja, independente de quem não queira. Mas eu vou seguir o exemplo do professor Tony. Você conhece alguém assim? Não é mais fácil tender para o mal? Seguir o exemplo errado? Porque a gente não diz, eu vou ser crente igual aquela irmã do coque. Ligação direta, né? Fiação direta com o céu. Eu vou ser fiel, igual aquela irmã que está com o joelho encaliçado, mas não perdeu a fé. Irmãos. Por isso que tem pessoas que falam que saíram da igreja por causa do pastor. Saiu não, saiu por causa delas. Elas que se corromperam. Elas não conseguem ser fiel mais do que o pastor. Por isso que ela não aceita. Eu digo na cara, vem em mim. Eu digo, sabe por que se corrompeu? Não foi porque o pastor roubou. Não foi porque o pastor adulterou, não foi porque o pastor mentiu, foi porque você não consegue parar de mentir, parar de roubar, você não consegue ficar fiel. Porque se você fosse fiel mesmo, você não se preocupava com a irmã que mente, com o irmão que rouba, com o presbítero que briga, com o professor que tem confusão. Você diz, ei, tô nem aí. Eu não tenho compromisso com o pastor, eu não tenho compromisso com o professor, eu não tenho compromisso com a irmã do ciclo de oração, eu tenho compromisso com Deus. Se Deus não me abandonou, por que eu vou abandoná-lo? Ficar triste? Ficamos, é óbvio, mas a minha tristeza não pode me fazer pecar para abandonar o meu Deus. Ponto, falei. Bora continuar. Seja você um raio de esperança para quem não tem. Estou eu aqui, querendo convidar, trazer mais e mais pessoas para a presença de Deus. Trazendo, sabe quem? Professoras para dar aula para a escola dominical. Escola dominical não, devocional aqui no canal. Queria eu. Tem alguma irmã aqui? Jesus, eu sou ousado. Tem alguma irmã aqui que é professora de criança e tem um desejo de dar aula aqui no YouTube? Eu cedo o meu canal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Tem professora que quer dar aula de escola dominical aqui no canal. Eu dou para você, entre em contato. Entre em contato comigo, manda um e-mail para mim. Manda um e-mail. Se você tem interesse de dar aula aqui no canal, manda um e-mail, me dá as tuas redes sociais, deixa eu ver a tua vida nas redes sociais e eu abro o meu canal para você dar aula aqui para as crianças, para o pré-adolescente, para até mocidade para baixo. Tem professores? Eu abro meu canal, meu irmão, porque eu quero ver o reino de Deus propagar. Então quem ficou até aqui 1 hora de vídeo, vai ouvir. E se você tem uma professora na sua igreja que quer dar aula no canal no YouTube, eu abro o meu canal. Eu abro esse canal, abro as portas para você. Eu vou olhar a sua vida. Eu vou ver o seu Instagram, vou ver o seu Twitter, vou ver o seu Facebook. Se você só tira foto de comida ou se você proclama Jesus na rede social. Se você só tira foto de roupa ou tira foto de pessoas que estão pregando a palavra. Deixa eu ver o seu Facebook. Se você for essa pessoa que ama mesmo a palavra, a sua rede social vai estar cheia de palavra. Quer pregar aqui? Eu abro o meu canal para você. Aceita o desafio? Professores, professoras, tem aqui. Da mocidade para baixo, eu estou precisando de professores para dar aula aqui no canal. Principalmente para crianças. Tem coragem?
Tem coragem de ser raio de esperança para essas pessoas que estão perdidas? Como é que é a frase que ele coloca aqui? Mas em dia sombrio, a fé do cristão pode ser um raio de luz para iluminar a vida de outros que estão ao seu redor. Quer? É só vir. Me dá a tua rede social que eu quero ver como é que é o teu agir nas redes sociais. Se tem amor mesmo, se tem paixão para ensinar a palavra. Tá aí a proposta. Se quiser, entre em contato. Vamos continuar 3.3 que estamos chegando ao final. Confiança nas promessas. Eu tenho. Firme nas promessas do meu Salvador. Firme. E cantar não é o meu dom, mas isso não me impede de engrandecer o meu Deus com isso. Não é verdade? Como diz o pastor Romualdo. Diz assim o texto. O profeta Sofonias pretendia incentivar os seguidores fiéis do Senhor a assegurar-lhe que Deus conservaria um remanescente e, no final, cumpriria as promessas feitas aos antepassados. Essa certeza deveria ajudá-los a permanecer em tempos difíceis, perseverar em tempos difíceis e enxergar com grande expectativa o período que se seguiria ao juízo eminente. Haveria purificação e regozijo, ou seja, uma restauração completa com bênçãos para os habitantes daquela cidade. Então, do mesmo jeito, se você pudesse resumir essa lição, professor, é que do mesmo jeito que tem juízo, tem esperança. Mas eu não posso negar o juízo para pregar só esperança. Pregar esperança é top. Mas sem pregar juízo, a esperança não vale de nada. Eu vou ter esperança em quê? Se eu já estou regozijando aqui. A minha esperança é no mundo corrompido, no mundo que quer... Aliás, a minha esperança é que meio a um mundo corrompido, a um mundo perverso, eu vou para o céu. Eu vou para a glória. Eu vou habitar nas alturas com aquele que prometeu, porque, como diz aqui, confiar nas promessas. Confie nas promessas do Senhor. Queira as promessas do Senhor. Esteja pronto e firme para as promessas do Senhor. O mundo não pode destruir a minha fé. Ela pode até fazer eu ficar bambear, porque sou humano. Mas ela não pode destruir, porque a minha fé está em Cristo. Eita, esse foi o ponto 3.3. Conclusão. Bora para a conclusão? Foi um prazer ter você aqui. Que Deus te encha de sabedoria, sabendo que a ira virá, mas a ira é para os rebeldes. E você não é rebelde. Como eu disse lá em Santa Maria Alta hoje, quem é ovelha não precisa se preocupar com a ira. A ira são para os bodes. Você não é bode e nem cabra. Você é ovelha. Então fica sossegado, permanece fiel. Diz assim a nossa conclusão. A mensagem de Sofonias se destaca e se identifica com os dias atuais. O povo de sua época estava totalmente pervertido e não buscava ao Senhor. Por causa disso, havia injustiça, corrupção e o pecado irreparável. Que pecado é esse que é irreparável? É não confiar no Senhor. É a maior ofensa contra Deus, é não acreditar que o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Então esse é a maior blasfêmia que um homem pode cometer contra o Espírito Santo. Dizer que o Espírito Santo não tem poder para convencê-lo do pecado, muito menos levar à justiça e se preparar para o juízo. Então, você, aprendemos aqui com Sofonias que o dia do Senhor virá. Acredite eles ou não, acredite o mundo ou não, o dia do Senhor virá. Para aqueles que o temem, não precisa temer, porque Ele vai buscar a sua igreja, tirará a sua igreja, porque Ele nos ama, porque nele tem amor, nele tem graça e nele tem comunhão. Quem anda em amor vive pela graça, e quem vive pela graça
tem comunhão. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente aula de Escola Bíblica Dominical na igreja de vocês. Por aqui, o Tony Pinho. O canal Bíblia para o Cotidiano. Um prazer falar do amor de Deus, porque Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Eu espero vocês no nosso Café com Deus Pai e no Salmo Descanso da Noite. Vem ser aglutinado, que é muito bom. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.